E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. A minha garganta ainda não tá bem, mas eu não vou fazer de novo não. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo daqueles tensos, pesados, polêmicos, que eu sei que vocês gostam. Eu já tava pra fazer esse vídeo há um tempo, mas aí eu achei melhor fazer o da Hanya e a Nagihara antes, porque né, deu uma borbulhada. Esse aqui que eu tô fazendo foi uma coisa que borbulhou alguns meses atrás, mas eu sei que muita gente ainda não sabe ou não entendeu direito, e a complexidade desse vídeo era maior do que o da Hanya, assim. No sentido de que não... sei lá, também. Deixo pra vocês julgarem o que é mais grave, o que é menos grave. Mas assim, esse aqui tinha uma história muito longa, muito detalhada, muito complexa pra, né, pesquisar, pra ler, matérias gigantescas, assim, realmente eu tive que ler muita coisa, textos enormes pra conseguir entender um pouco melhor a história. Resumir o máximo que eu conseguisse resumir pra trazer pra vocês uma coisa que eu sei que ainda não tem muito em português. Eu acho que já devem ter outros vídeos, ou já devem ter outros blogs que falaram disso. Eu não vi brasileiros, eu não vi, não pesquisei. Eu realmente li muitas matérias gringas, as matérias que originaram todas essas discussões envolvendo a Delia Owens, que é a autora de Um Lugar Bem Longe Daqui, um livro que foi um grande sucesso na época de publicação, que se eu não me engano foi em 2018 que esse livro foi publicado. E recentemente, assim, na verdade, embora isso já tenha sido algo de muito tempo atrás, isso foi explodir mais recentemente aqui no Brasil, entre a comunidade literária. A gente começou a falar disso mais recentemente, eu comecei a ouvir esses papos esse ano, e aí eu falei, nossa, crítico, né, meio grave, preciso pesquisar um pouco melhor, entender um pouco melhor. E aí pra fazer esse vídeo, porque eu sei que um monte de gente não tá no Twitter ali lendo as últimas fofocas. Eu sei que vários de vocês já sabem dessa história, já sabem de tudo isso, mas eu sei que a grande maioria possivelmente não sabe, não entendeu, não viu, não soube, porque não tá ali ativamente vendo fofoca no Twitter, né? Também não acho que essa fofoca envolvendo a Delia, fofoca, quem dera que fosse uma fofoca, mas essas polêmicas envolvendo a Delia, embora seja uma especificamente, ela não é uma coisa que tenha durado muito tempo, né? Surgiu, deu um bafafazinho e morreu. Outra coisa também, antes da gente começar já a entrar nesse vídeo, gente, perdoem se tiver barulho, mas assim, tá um grande vendaval aqui em São Paulo, como esteve no Rio, desde ontem, hoje também tá muito forte, tá tudo fechado, todas as janelas estão fechadas, mas tá tão forte que as janelas estão trepidando, tá? Então, qualquer barulho meio estranho é a ventania que tá lá fora, mas eu preciso trabalhar, não é mesmo? Não dá pra esperar o vento passar, porque eu tenho hora certa pra gravar, porque eu não moro aqui sozinho, né? Eu moro aqui com meu namorado e a casa não tá livre nesse momento. Antes de a gente começar também a falar do vídeo e entrar nos detalhes, eu quero pedir pra vocês aquilo de sempre, mas eu vou ser muito rápido, resumido, tá? Por favor, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, me ajuda muito. Me siga nas redes sociais, estão todas aparecendo aqui na tela, mas também estão na descrição do vídeo. Se eu tiver tirado, gente, as coisas, os detalhes da descrição do vídeo, eles vão estar no primeiro comentário fixado, tá? Porque eu tô tentando entender o algoritmo do YouTube ainda. São 6 anos de canal e eu ainda não entendi o algoritmo do YouTube, que todo mês muda e os nossos vídeos bombam e depois eles param de bombar e a gente não sabe o que tá acontecendo. Então a gente vai testando e tentando coisas diferentes toda hora, tá? Posta também nas suas redes sociais que o Livraria em Casa existe. Se você for comprar qualquer coisa no site da Amazon, qualquer coisa, não esquece de usar o link aqui do canal, que também tá sempre na descrição ou no comentário. Se você quiser me apoiar o criador de conteúdo que vive disso, que cria muito conteúdo aqui pro YouTube e pras redes sociais também, considere se tornar um apoiador. Também vai ter link por aqui por baixo pra vocês conhecerem um pouco melhor esse programa. E obviamente tem recompensas. E se vocês quiserem comprar esse moletom maravilhoso, que é o meu moletom preferido da vida, que é o moletom da Amy Leitora, minha cachorra, mas que poderia ser qualquer outro cachorro do mundo leitor, tem também uma parceria com o pessoal da loja e o link tá na descrição ou nos comentários, beleza? Pra você ir lá e aproveitar. E tem que correr porque essa coleção é limitada e a gente já tô trabalhando na próxima coleção. Essa coleção vai sair do ar. Bom, falei tudo acho que rápido, né? Fiz os meus anúncios rápidos. Vamos começar, porque como eu falei, é um pouco complexo, tem algumas coisas que acontecem aí que são complicadas, eu li muita coisa, muito material, e eu vou tentar fazer um vídeo mais objetivo que eu conseguir. Não sei se eu vou conseguir fazer muito objetivo, mas eu vou tentar fazer o mais objetivo que eu conseguir, beleza? Bom, começando, a Delia Owens, ela nasceu nos anos 50, em 1950, especificamente lá na Georgia, nos Estados Unidos. Ela e o marido dela, que é o Mark Owens, que vocês vão ouvir muito falar dele aqui nesse vídeo, se formaram em biologia lá na Universidade da Georgia. Ela se especializou em zoologia e depois ela fez um PhD na Califórnia de comportamento
comportamento animal. Os dois se conheceram, casaram, etc. E em 74 eles se mudaram pra África. E é muito importante vocês entenderem que a Delia Owens, a autora desse livro, ela tem 71 anos, tá? Primeiro eles se mudaram pra Botsuana. Eles ficaram um tempo lá observando hienas e outros animais, porém eles começaram a fazer umas campanhas ali contra o governo e principalmente contra a criação de gado, né? A criação, obviamente, em cativeiro de gado, etc. Como a gente já conhece normalmente. Começaram a brigar sobre isso, fazer um monte de campanha. O governo falou: queridos, olha só, vocês estão atrapalhando a nossa vida, então por favor saiam do país. Foram expulsos da Botsuana, voltaram para os Estados Unidos por um tempo e depois eles voltaram para África, mas mais especificamente na Zâmbia. E lá foi onde aconteceu um monte de coisa que a gente já vai entrar no detalhe aí, mas vamos continuar aqui na mini biografia, na parte boa, na parte interessante e divertida da Delia Owens. Durante esse tempo que ela trabalhou na África e tal, ela publicou alguns livros de memórias, então muito sobre a vida animal, do que ela observava nesses países da África que ela morou com o marido. Ela só começou a escrever Um Lugar Bem Longe Daqui em 2008, e só em 2018 que esse livro foi publicado, e foi a primeira ficção que a Delia escreveu na vida e que ela publicou também. Ela tinha ali por volta dos seus 68, 69 anos de idade quando ela publicou o livro. E, gente, o livro foi um fenômeno. Ele não foi um fenômeno no momento exato de lançamento. Isso é muito interessante e foge muito dos padrões normais, né? Em geral, quando um livro é publicado, ele bomba muito ali na primeiros meses de lançamento, porque a editora e tal trabalham muito marketing, todas as campanhas são feitas naquele momento. O livro da Delia, ele foi crescendo, acho que muito por conta de boca a boca, né? De algumas recomendações e tal que foram rolando, e a coisa foi crescendo muito rapidamente. Quando a editora lançou o livro, eles acharam que nem ia vender tanto assim. Eles publicaram, se não me engano, 28 mil cópias. Gente, só pra deixar uma coisa clara pra vocês aqui, 28 mil cópias é muita coisa já, tá? Pro mercado brasileiro é muita coisa 28 mil cópias. Você vê alguns autores nacionais, assim, tipo, comemorando, depois de muito tempo de lançamento, 10 mil cópias vendidas. É muito difícil de verdade, tá? Muitas primeiras tiragens de livros nacionais, especificamente aqui no Brasil, são tipo 2 mil, 5 mil cópias, sabe? Tipo, realmente 28 mil já é muita coisa. Obviamente que para livros internacionais as tiragens às vezes são maiores, dependendo de quem é o autor, né? Você sabe que você vai vender muito. Eu lembro que já teve tiragem de John Green, do último dele, do Tartarugas Até Lá Embaixo, que se eu não me engano foram 100 mil cópias. E que, até onde eu sei, não tinham conseguido vender 100 mil cópias na primeira tiragem, elas ficaram ali enrolando um tempo pra sair. Então, assim, 28 mil já é um número muito grande pra nossa realidade Brasil. Mas pra realidade americana a gente sabe que não é tanto assim. O cara foi lá, botou 28 mil e achou que ia ser o suficiente por um bom tempo e esgotou muito rápido. Até o momento, o número que se tem é que foram vendidas 8 milhões de cópias desse livro aqui, que inclusive um deles pertence a mim. 8 milhões de cópias no mundo inteiro. Na lista de mais vendidos do New York Times, que é a lista mais famosa, né, de livros vendidos ali nos Estados Unidos, esse livro ficou em primeiro lugar por 32 semanas consecutivas e ele apareceu na lista como um todo por 135 semanas, tá? Um ano tem 52 semanas, então, ou seja, ficou mais de 2 anos direto aparecendo na lista de mais vendidos do New York Times. Eu vi algumas entrevistas, alguns depoimentos de pessoas falando que nunca viram isso, assim, por muito tempo, um lançamento tão grande, saindo tão rápido como esse livro, que é um primeiro livro de uma autora inexperiente de quase 70 anos de idade. Esse livro, principalmente, ele bombou muito no Reino Unido, até por conta de toda a questão da pandemia. Ele se tornou meio que o hit da galera que tava em casa, presa e tal, querendo escapar um pouco do que estava acontecendo no mundo. A galera pegou esse livro pra ler. Então ele virou meio que um escapismo pra aquele momento. Quem se interessou por esse livro é ela mesma, a grande famosa do mundo literário. Nossa, queria um dia ser essa mulher. Reese Witherspoon, exatamente. Hoje em dia, tudo que Reese Witherspoon diz que é bom, bomba. Todo mundo quer ler, vai pra tudo quanto é lugar. Reese Witherspoon hoje em dia compra todos os direitos de todos os livros. Ela virou a grande magnata da literatura mundial. É a Reese Witherspoon. Ela comprou os direitos pra fazer o filme desse livro aqui, inclusive já até escalou o papel da personagem principal, que é a menina que fez Normal People, né, o Pessoas Normais, a série da Amazon. Em 2019, a editora que lançou 28 mil cópias que eu falei pra vocês, eles já tinham lançado 40 reimpressões. O livro foi lançado em 2018. De 2018, quando o livro foi publicado, até o final de 2019, eles já tinham feito 40 reimpressões desse livro. 40 vezes. Que eles mandaram a gráfica, faz mais,
faz mais, porque realmente esgotava tudo. E afinal, o que se trata esse livro que muita gente não leu, inclusive eu? Mas o que se trata o livro? E pra quem já leu esse livro, inclusive de tudo que eu li, pesquisei pra fazer esse vídeo, pra quem já leu esse livro, eu acho que as pessoas vão até entender algumas coisas ou ver algumas similaridades na história da Delia com algumas coisas que acontecem com a personagem principal aqui. A personagem principal é a Kia Clark. Ela é uma menina que ela morava com os pais ali no interior da Carolina do Norte. E, enfim, o pai era super abusivo, alcoólatra, etc. A mãe fugiu, largou ela com o pai, depois os irmãos fugiram. Depois ela acabou ficando sem ninguém e ela cresceu ali no brejo, né? No pântano, naquele lugar. Junto com os bichos, com as plantas, etc. Ela cresceu meio que sozinha ali. E aí aqui ela acaba conhecendo dois caras ali do lugar onde ela mora e tal. Meio que se envolve com eles de alguma forma, que também não sei se é uma amizade, se é um triângulo amoroso, alguma coisa. Até que um deles aparece morto. E aí a Kia se vê misturada num crime. Então esse é um livro que ele é meio que um suspense policialzinho ali, sabe? Diz que fala muito sobre a vida dessa menina, sobre a solidão, mas sobre como é se criar sozinha, sobre famílias abusivas, etc. Mas também você encontra e toca muito ali nessa questão do crime, né? E nesse envolvimento dela de todo mundo começar a achar e ela se tornar uma das principais suspeitas desse assassinato. E aí é onde a gente começa na polêmica envolvendo a Delia Owens, que envolve não só a Delia, como o marido Mark, e também envolve o Christopher, que é filho do marido dela, enteado dela, né? Ele é filho de outro casamento. É importante que vocês entendam que essa história vem se desenrolando há muitos anos, muito antes do livro ser publicado. Em 1996, a ABC ela já tinha uma série, né, um show, um programa que eles tinham lá no canal, que se chamava Turning Point. E aí eles fizeram um segmento dentro desse programa Turning Point, chamado Deadly Game. E aí no Deadly Game, eles resolveram acompanhar a vida nesse parque da Zâmbia, onde os Owen cuidavam desse parque, né? Que a gente já vai entender um pouco melhor. E aí em 96 saiu esse material teve uma repercussão muito grande. A embaixada americana pediu pra eles saírem da Zâmbia e voltarem pros Estados Unidos imediatamente. E em 2010 saiu uma matéria gigantesca do The New Yorker. The New Yorker, ele mesmo, aquele que publicou uma matéria gigantesca sobre o A.J. Finn, que eu já fiz um vídeo aqui no canal. A matéria do A.J. Finn, ela tinha o tamanho de 10 mil palavras, que é praticamente o tamanho de um conto. Essa matéria do casal Owen tem 18 mil palavras. Ela é quase o dobro do tamanho. Só pra vocês terem uma noção da complexidade, do detalhe que é. E ela foi publicada em 2010. Então em 2010, o The New Yorker escreveu meio que um perfil falando sobre o casal Owen e muito inspirado por conta desse programa, desse documentário que saiu na ABC em 96 e foi também mostrando as coisas que foram descobertas após, né, a volta do casal Owen para os Estados Unidos em 96. E envolvem crimes, assassinatos, é uma coisa bem tensa, tá? Então vamos começar a história do zero. Já falei pra vocês que primeiro eles foram pra Botsuana, depois eles foram parar na Zâmbia. Na Zâmbia, eles foram pra esse parque específico e eles começaram a trabalhar ali no parque, até que o governo da Zâmbia falou, tudo bem, vocês vão ser os líderes, vão tocar, né, o parque no dia a dia, para garantir, né, os animais, a sobrevivência dos animais, né, o bem-estar dos animais, etc, a perpetuação das espécies, aquela coisa toda. Importante saber também que isso tudo aconteceu porque quando eles chegaram na Zâmbia, o próprio Mark, né, Owen, ele tinha uma conexão muito grande com vários financiadores, instituições americanas, políticos americanos que ajudavam eles e deram várias coisas para que eles conseguissem melhorar a vida ali do parque. Então eles tinham helicóptero, eles tinham carro, eles tinham um monte de coisa que eles conseguiram comprar com a ajuda de financiamento de pessoas nos Estados Unidos. Por conta disso, mais ainda, a Zâmbia falou, beleza, vai lá e toca, cuida aí do parque, vão lá, vocês sabem o que vocês estão fazendo, beleza. Os dois americanos foram lá e começaram a cuidar do parque. Eles realmente causaram um bom impacto pro parque, né? Principalmente lá no começo, né? Eles começaram a ajudar a galera da região, não só, obviamente, os animais, mas também a população que estava em volta. Eles ajudaram as pessoas com educação, eles ajudaram as pessoas a treinar e fazer com que os negócios, né, as pequenas lojas, os pequenos negócios prosperassem, né, conseguissem entregar o que as pessoas da região ali precisavam. Eles ajudaram muito no tratamento da AIDS, né, que pra quem não sabe, a AIDS já teve um impacto muito grande na África. Eles ajudaram com treinamento de parteiras, né, pra ajudar, né, as pessoas que estavam tendo bebês ali em situações que não eram as ideais. Eles conseguiam remédios para as pessoas, enfim. Eles trabalharam muito ativamente em ajudar com que a comunidade que cercava e que, né, que estava dentro daquele parque preservado fosse uma comunidade próspera e ajudasse
eles até a manter o parque, né, funcionando. Além disso, ele contratou uns escoteiros, né? Ele contratou algumas pessoas para ajudarem eles a tomarem conta do parque. Por quê? Porque, de acordo com eles, muitos animais, e principalmente elefantes, eram caçados no parque por conta do marfim. Os caçadores, eles iam lá para matar os elefantes, para tirar, né, as presas dos elefantes, etc., para conseguir ter acesso àquele marfim, enfim, revender, ganhar muito dinheiro, porque o marfim é um item de luxo, um item caríssimo. E aí eles começaram, né, a ajudar, dar dinheiro, salário, remuneração e etc, para esses escoteiros ajudarem eles a manterem, né, o parque livre dos caçadores. Aí a gente entra já numa primeira coisa que depois eu vou me aprofundar um pouco mais pra frente. Os caçadores, a gente pode colocar como dois tipos, né? A gente tá falando de África, então tem os caçadores, né, que são caçadores pra fins comerciais, que querem pegar aquilo, levar para outros lugares do mundo, Europa, Estados Unidos, Ásia, lá, para vender, para ganhar muito dinheiro com o marfim. E tem pessoas que estão precisando de comida, passando fome, e que caçam, às vezes, não só elefantes, mas como qualquer outro animal, caçam para ter o que comer. Tecnicamente, né, o foco aqui era na caça, que era para uma caça comercial. Porque é a caça comercial que causa todos os problemas de ecossistema. Não é necessariamente a caça para comer. Até porque precisamos todos nos lembrarmos que todos nós, não todos nós, tem um monte de gente que é vegana e vegetariana, mas que todos nós carnívoros que comemos carne, a gente come comida de animal que foi criado, normalmente não foi caçado, né? Mas animal que foi criado para a alimentação. É importante também a gente entender que isso acontece, enfim, também a gente não ter essa visão muito purista de, meu Deus, estavam caçando, que horror. Porque, no final das contas, quem come carne de animal morto, né? Daí, quando chegou em 96, isso muito tempo depois que eles estavam na Zâmbia, esse documentário, né, da ABC rolou, e a gente começou, né, a ver e tal, a galera começou a ver que tinha uma questão ali que era um pouco diferente de só termos escoteiros aqui, tomando conta, blá blá blá. Eles realmente criaram um exército. E a coisa virou quase que um filme, né, de ação. Então, os Owen, eles acabaram se tornando meio que xerifes daquele lugar. Até eu vi algumas pessoas falando que eles se consideravam os reis do lugar. O que acontecia era que muitos caçadores eram mortos, de acordo com várias testemunhas. Muitos caçadores eram mortos, né, e por conta dos escoteiros e por causa dos Owen. Nesse documentário da ABC, inclusive, a ABC filmou a morte de um caçador. Você vê duas pessoas dando um tiro em um cara lá, um caçador, e depois esse corpo nunca mais foi encontrado, porque aparentemente o corpo ficou ali para ser comido pelos animais. Quando o corpo não era comido pelos animais, eles jogavam o corpo em rios, que depois também eram comidos por animais. Então, isso era uma coisa que foi retratada e relatada por muitas pessoas. Então, o documentário de 96 mostrou isso efetivamente acontecendo. E foi por causa desse documentário, da repercussão desse documentário, que a embaixada americana falou pra eles, voltem, saiam daí. E aí, assim, o The New Yorker e outras mídias e tal foram atrás de entender o que realmente acontecia na Zâmbia enquanto os Owen estavam cuidando desse parque lá, né? Tipo, o que realmente acontecia, né? Só teve a morte desse caçador, o que aconteceu? E na filmagem da ABC, você não consegue ver você não sabe quem que matou. Você não sabe se quem matou foram os Owen, se quem matou foram os escoteiros, se quem matou foram pessoas aleatórias, você não conseguia ver nada, você não conseguia ver a cor da pessoa que matou, por exemplo. Você não dava pra saber se eram os Owen, que eram brancos, ou se eram outras pessoas da região. Você não conseguia ver nada, porque era meio escuro e tal, mas você conseguia ver a morte, o assassinato, tem foto do corpo no chão, inclusive, pois vi. Daí o ponto é que não só a matéria do The New Yorker, como a polícia, etc., investigou o caso e até hoje ninguém foi indiciado por crimes de assassinato nem nada do tipo. Inclusive não existe nenhuma suspeita relacionada à Delia em si. Existem alguns indícios e investigações que envolviam o Mark e o filho dele, o Christopher. E, inclusive existem também outros vários relatos de que a Delia, ela ficava o tempo todo contra esse tipo de trabalho que o Mark fazia. Inclusive, eles se separaram por um tempo, né? É muito falado sobre isso, que ela se separou dele por um tempo, foi morar num tempo em outro lugar, em outro acampamento, depois eles se juntaram de novo, mas que ela ficava sempre muito nervosa e com muito medo, principalmente dele ser assassinado, por conta do que ele fazia, né? E aí tem vários relatos que foram pegos ali pelos moradores da região sobre o que realmente acontecia. E aí é que a gente entra num principal ponto,
que eu quero discutir com vocês. E assim, esse vídeo, assim como a história do Zoan, ela não é uma história onde a gente entende 100% do que aconteceu. Porque a gente não tem, obviamente, testemunhos fiéis de coisas exatas do que aconteciam. E além disso, existem os pontos de vista das pessoas, do que se acha justo e do que não é justo. O ponto principal aqui é o seguinte, a gente tava falando de, os Zoan, eles estavam lá cuidando desse parque com unhas e dentes, né? Eles realmente começaram a atacar, eles tinham helicóptero, eles tinham carro, eles começaram a atacar os caçadores e matar os caçadores. Isso é o que tudo indica, né? Todos os relatos é o que tudo indica. Eles realmente matavam os caçadores que estavam lá. Caçadores esse que, a princípio, eram caçadores para fins comerciais. E aí você pode... eu não sei se você pode, mas pode ser que muita gente... Ou você fala assim, mas tudo bem, matou o caçador. Caçador tem mais a que morrer, não sei o que, não sei o que. Beleza, tem esse ponto. Não vou discordar totalmente. Embora eu não goste muito desse papo de, tem que morrer mesmo. Embora de vez em quando eu queira matar algumas pessoas. Mas nunca fiz, graças a Deus. Mas de vez em quando você acha assim, morreu tarde. Mas, a gente, pensando aqui no que a gente entende como certo e errado, né? O ponto principal daqui que eu quero levar pra vocês é que, conversando com as pessoas da região, né? Depois de que tudo aconteceu, depois que eles saíram de lá, etc. As pessoas tinham muito medo deles. Eles tinham uma coisa que era muito ditatorial no local. E, além disso, existem diversos indícios de que eles não mataram apenas caçadores para fins comerciais, mas que talvez eles tenham matado algumas pessoas que estavam ali caçando animais para o próprio consumo, porque não se tinha dinheiro e nem comida. Inclusive, existem outros relatos de pessoas que dizem que o próprio Mark Owen dizia que caçador era caçador independente de qualquer coisa, e ele ia fazer o que ele tinha que fazer independente de qualquer coisa. Inclusive, no próprio documentário de 96, ele fala coisas absurdas no documentário da ABC. E depois, a família fez uma coisa meio família bolsonarista, sabe? Tipo, não é bem assim, vocês entenderam errado. A gente nunca disse que matou, a gente disse que, olha, se alguém morreu, olha, aí não é... Talvez tenha merecido, mas não significa que eu matei. Eles sempre foram dizendo isso. Além disso, foram falando, não, a Adélia não estava presente quando a morte aconteceu do documentário de 96. Então, eles sempre tentaram escapar daquilo de um jeito ou de outro. O fato é que a embaixada e o governo norte-americano falou para eles, vocês não coloquem nunca mais os pés de vocês na Zâmbia. Por favor, não voltem pra lá nunca mais. Existem alguns lugares, algumas matérias que eu li, que eles são procurados no sentido de que, se eles forem pra Zâmbia, o governo vai querer interrogá-los. Então, eles não deveriam voltar pra Zâmbia. Logo, os Estados Unidos tentou ali proteger eles de alguma forma depois disso tudo que aconteceu. Mas o fato é esse. As pessoas que moram no lugar se diziam ter medo. E, além disso, elas diziam que às vezes eles invadiam... Eu tô falando eles, né? Não tô falando da Adélia especificamente. Eu tô falando do Zoan e dos escoteiros, né? Da galera do exército que eles criaram. Segundo tudo que eu li, a Adélia ela não participava ativamente disso tudo, mas ela estava ali com ele, aceitando, morando com ele, vivendo a vida toda. Então, né, de uma certa forma, ligada àquilo tudo. Mas o que esses moradores do local falavam, que às vezes eles chegavam, tipo, em vilarejos, e eles invadiam a casa de todo mundo e torturavam as pessoas pra conseguir informação, torturavam as pessoas que eles sabiam que tinham caçado, né, tipo assim, tem vários relatos de pessoas que realmente foram torturadas, presas e deixadas no sol por dias, e coisas muito pesadas que foram atribuídas à família Owen. Além disso, existem também, por exemplo, no site da Fundação Owen, né, que era essa fundação que eles criaram para poder cuidar do parque, todos os outros projetos que eles tinham relacionados à vida animal, a fundação falava que o site da fundação falava, isso na matéria do The New Yorker, o site da fundação falava que a África era um continente negro, mas não negro no sentido de pessoas negras, era um dark, eles usavam dark continent, no sentido de um continente obscuro, um continente sombrio, que é aquela coisa que foi perpetuada inclusive na nossa cabeça aqui no Brasil, que ela ainda é perpetuada até hoje, de que a África é um continente assim de devastação e etc, que claro, tem um monte de questões, a gente sabe de todos os problemas e realmente a África precisa de ajuda humanitária de diversas formas. Agora, inclusive, com a questão da vacina da Covid, a África é o continente que tá mais atrasado. Então a gente sabe que precisa de ajuda humanitária sim, ONU inclusive caga e anda, faz pouquíssimo pelo continente, muito menos do que deveria fazer, mas a gente vê muito aquele comportamento, que é um outro comportamento, que é uma outra corrente que a gente fala muito, discute muito sobre, que é a coisa do white savior, ou seja, do branco salvador. O branco que vai pra África e tudo bem, ele vai lá pra ajudar, etc, etc, mas ele começa a deturpar o que é a ajuda dele e ele começa a querer reinar. Ou
ele vai pra lá pra catequizar pessoas, que a gente sabe que acontece muito, tem influenciadores aí grandes, famosos, brasileiros, que já foram pra África evangelizar pessoas. A gente sabe que algumas outras religiões vão pra África evangelizar pessoas. Então, existe também esse outro white savior, né? Esse outro branco salvador. Então, quando a gente fala do branco salvador, usa essa expressão, é muito por isso. Não é ruim você ir ajudar, você fazer um trabalho voluntário, você ajudar as pessoas. Eu conheço um menino que já ficou um tempão lá ajudando e tal. E isso é incrível, eu acho incrível. Acho maravilhoso, acho que tem que ter mais, acho que a gente tem que ajudar as organizações que fazem um trabalho sério, né, de verdade lá, mas não um trabalho de quase colonização, porque no final das contas é meio que isso. Você vai pro lugar pra acabar com as regras do local e implantar as suas regras e atacar os moradores nativos do lugar, entendeu? Esse é o problema. E, enfim, de tudo isso que a gente leu, dá-se entender que a família Owen teve esse comportamento durante esse período que eles passaram na Zâmbia. Na Botsuana, a gente não entende muito bem, parece que foi uma questão mais governamental, mas na Zâmbia foram essas as questões que foram levantadas. Tem um escoteiro que disse que era escoteiro do Mark Owen, que ele deu um depoimento pro The New Yorker, e ele fala assim, o Mark falava pra gente que se a gente encontrasse qualquer pessoa com arma ou com posse de carne, era pra gente bater. Desse nível. O The New Yorker também foi atrás da Delia pra, né, pedir os comentários dela sobre isso em 2010, antes da Delia publicar o livro, tá? Isso foi em 2010. O The New Yorker foi lá atrás da Delia e ela deu uma surtada, ficou puta, falou, como é que vocês me acharam aqui? A gente tá morando aqui, a gente quer paz, etc, etc. Ela se separou do Mark depois que ela voltou pros Estados Unidos. Depois de algum tempo eles se separaram, não exatamente assim que eles voltaram, mas depois de algum tempo eles se separaram. Mas ela sempre gostou dele, inclusive tem agradecimento pra ele no livro. Então assim, não é uma questão de que ela se separou dele porque ela condena as atitudes dele. Pode até ser que sim, mas isso não significa que ela condene totalmente a ponto de não querer mais ser vinculada a ele. Ela sempre coloca que foi uma separação amigável, que ele é um cara muito legal, blá blá blá. E obviamente ela negou tudo, falou que não foi o Chris, né, que era o filho dele, que matou ninguém, que ele nem tava no lugar. Falou que uma vez viram um helicóptero carregando uma pessoa, né, pendurada, e acharam que era uma pessoa que tinha sido morta, mas na verdade foi uma grande brincadeira, porque o Mark carregava o Chris pendurado no helicóptero, mas que ela não tinha coragem de fazer a mesma coisa, que ela tinha medo. Enfim, ela tentou colocar panos quentes ali na história, a gente nunca vai saber o que é verdade e o que é mentira, mas quando a galera perguntou, a gente pode falar com o Mark? Onde ele tá? Ela falou, olha, ele tá ali, ele mora naquela fazenda ali, mas se eu fosse você, eu não ia lá não. E aí, tipo, né, quase que, olha, cuidado, se eu for falar, você vai levar um tiro, talvez. E ela ficava muito nessa coisa do tipo, por que vocês não aceitam que nós somos boas pessoas? A gente só queria ajudar os animais, ajudar a África. Então esse era o argumento, e que é o argumento dela até hoje. Também tem um monte de relato terrível sobre o Chris, né, que é o filho dele, do Mark, de como ele era violento, como ele era agressivo, como ele batia nas pessoas, etc, lá no lugar, que ele visitava a família nos verões, enfim, nas épocas de férias, ele vinha dos Estados Unidos pra ficar com a família lá na Zâmbia. E, inclusive, desde que o Chris voltou pros Estados Unidos, ele já teve algumas questões. Já foi preso por briga, já foi preso por violência animal, ele já foi preso por maus tratos a animais, tá? Isso é o mais louco, porque a família super protetora de animais, ele deu um tiro num cachorro achando que era um coiote. E ele falou, nossa, eu tava querendo caçar um coiote, mas eu não vi que era um cachorro. E aí você fala, ué... Sua família não é contra a caça? Não entendi, né? Será que seu pai vai te matar então agora, já que você é um caçador? Porque assim, tudo bem, ele matou um cachorro, que é horrível. Mas a intenção, tipo assim, não foi como se ele tivesse matado o cachorro sem querer. Ele matou querendo matar um coiote, então ele queria caçar um animal de qualquer jeito. A The New Yorker também entrevistou o cara que assumiu o lugar deles, né, cuidando desse parque depois que eles foram embora em 96. E o cara falou assim, eu fiquei um pouco chocado em como os escoteiros e as pessoas me tratavam, porque todo mundo me tratava como se eu fosse do exército. Era pessoas, sabe, fazendo continência, batendo continência pra mim. E eu falei, gente, não é nada disso, né? O meu trabalho não é esse, a gente vai fazer de um outro jeito. E aparentemente o parque ficou muito bem. Aparentemente a caça aos elefantes não aumentou muito depois do que a família Owen saiu de lá. E obviamente as pessoas do local sentiram um pouco menos de medo, né? Depois de tudo que isso passou, pelo menos o que o The New Yorker apurou. Tá aqui, Mark Owen está aqui, inclusive, nos agradecimentos do livro. Até porque ela falou, foi a primeira pessoa que leu meus manuscritos, etc. Enfim, tudo isso aconteceu, ou supostamente aconteceu, mas todos os indícios é de que tem acontecido. Vários relatos, várias testemunhas de que tem acontecido. E aí, assim, é o que a gente precisa tirar dessa coisa como um todo, né? É uma situação, é uma questão que eu acho que é uma questão que vai dividir muito opiniões, né? Tem muita gente que vai falar isso,
ele só tava lá atacando e matando caçadores, né? Aquilo tudo. Mas o que mais me assustou, quando eu fui lendo mais a fundo, foi que quando eu comecei a ler de princípio, eu falei, é complicado, mas tá, vamos lá, me diz mais. E aí depois, quando eu fui entendendo a gravidade da situação, eu percebo e eu acho que talvez pessoas muito inocentes morreram nessa história toda, sabe? Pelo que me parece, por todos os relatos que foram vistos, pessoas que caçavam pra ter o que comer foram assassinadas, foram agredidas, foram torturadas pela família Owen, né? E isso pra mim é muito crítico, né? Principalmente isso tendo acontecido num continente como a África, eles tendo sido americanos. A gente sabe toda a questão da relação de opressão que isso acontece, né? Os brancos foram lá pra torturar as pessoas do local. Óbvio, o objetivo inicial era cuidar do parque, salvar os animais, aquela coisa como um todo. Mas a que preço, né, gente? A que custo é que isso pode ser feito? Até que ponto você tem poder de julgamento, de juiz, de decidir quem morre e quem não morre. E isso é o que é o mais crítico, que é uma coisa que a gente discute na nossa sociedade, né? Aquela coisa de, mas bandido tem que ter direitos humanos? Tecnicamente sim, né? Tá escrito na lei, tá escrito na Constituição. A gente precisa dar às pessoas o direito de defesa e a pessoa tem que pagar o preço do que ela cometeu da forma prevista em lei, da forma correta. Uma outra coisa que acontece muito é, por exemplo, pessoa foi caçar um leão e foi comida. Aí a gente fala, parabéns pro leão. Também falo isso. Também falo, parabéns pro leão. Mas a questão aqui é muito diferente dessa. E eu acho que ela implica outras questões que a gente nunca vai descobrir, mas que existem indícios de que pessoas do local foram assassinadas e ou torturadas de uma maneira absurda e fora da lei. Fica aqui a abertura pra gente comentar um pouco mais sobre isso. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Eu confesso que eu tenho uma certa curiosidade de ler esse livro, mas isso tem me deixado um pouco desanimado também. Aquela velha história que eu já falei pra vocês, isso me deu uma desanimada. Mas enfim, vamos continuar a conversa aqui embaixo, respeitando todo mundo uns aos outros, as opiniões de cada um. Todo mundo tem direito a uma opinião, contanto que a opinião tenha educação, não seja uma agressão, uma violência, tá? Por favor. Estamos aqui para conversarmos sobre isso, que é uma coisa aberta, né? A gente tá falando de The New Yorker, que é uma grande publicação muito famosa, que tem publicações super sérias, que já revelou e descobriu coisas muito grandes. Aqui também, embaixo, vão ter todos os links de todas as fontes, caso vocês queiram ler. Estão todas em inglês, mas caso vocês queiram ler, traduzir, Google Tradutor, sei lá, tem tudo aqui embaixo pra ler, se prepare, porque realmente é muito texto. The New Yorker é muito texto, beleza? Tem muito mais coisa, tá, gente? Muito mais coisa do que eu falei aqui. É muito mais coisa. Enfim, vamos continuar a conversa aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gosto muito de fazer, gosto muito de pesquisar essas coisas. Me dá muito trabalho, porque fico horas lendo, horas resumindo, horas escrevendo, um tempão gravando. É super complexo e eu sempre fico tenso de esquecer alguma coisa, de não falar alguma coisa importante. Então me perdoem se alguma coisa ficou de fora. Podem complementar aqui embaixo. E é isso. Me sigam nas redes sociais, continuem seguindo o canal ou se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.